É interessante notar que nós, na nossa leitura sequencial, nos cultos, nós estamos vendo os primeiros capítulos do livro dos Reis que nós não estudamos, porque começamos a partir do capítulo 17, no ministério de Elias. Mas os irmãos devem aproveitar essa coincidência para perceberem, para notarem o contraste entre os momentos da história. Os primeiros capítulos dos Reis mostram Salomão poderoso, Salomão fiel, Salomão comprometido com Deus, Deus abençoando Salomão, o povo sendo abençoado também, fruto da fidelidade à aliança, a prata não valendo nada, como o pastor Isaac acabou de ler aqui. E agora, quando nós chegamos um pouco mais para frente, no próximo reinado, já depois de Salomão, a partir do seu filho, quando o reino é dividido, nós temos um contraste muito gritante. A infidelidade do povo, a aliança, a infidelidade da monarquia a Deus, tudo isso destrói, acaba, arrasa, detona com a nação de Israel, detona com o povo, traz miséria, sofrimento, mazelas terríveis. E nós encontramos aqui em 2 Reis, continuando a nossa caminhada, um exemplo disso, ou mais um exemplo disso, das mazelas que afligiam o povo ali naquele momento, como retrato da infidelidade da nação, da infidelidade da monarquia. E nós vamos ver hoje o capítulo 4, dos versículos 8 a 37, nós não veremos o capítulo todo hoje, nós veremos apenas uma parte dele, mas os irmãos devem notar a seguinte mensagem central: Deus é gracioso para com aqueles que o honram. Aqueles que honram a Deus na história dos reis contrastam com aqueles que rejeitam a Deus, com aqueles que são idólatras, com aqueles que são ímpios, com aqueles que rejeitam completamente a obediência à aliança, desobedecem a Deus. E agora o livro dos Reis está se concentrando em pequenas histórias, não necessariamente contadas em ordem cronológica, mas pequenas histórias que mostram pessoas simples, pessoas comuns, longe da monarquia, longe dos palácios de Israel, mas pessoas comuns que são fiéis a Deus, que se mostram tementes ao Senhor, em contraste com aqueles que não querem saber de Deus, com aqueles que são idólatras, com aqueles que rejeitam ao Senhor. E nós vemos que Deus é gracioso para com essas pessoas, são expressões da graça de Deus. Nós já vimos na semana passada a expressão de graça, a expressão graciosa de Deus, ao sustentar, ao prover milagrosamente o sustento e o pagamento das dívidas ali daquela mulher que acabara de ser viúva. A da viúva, que Eliseu multiplica o azeite. E hoje, na esteira dessa história, na sequência dessa história, nós vemos uma outra mulher que também tem as suas dificuldades, claro, dificuldades diferentes da primeira mulher que foi relatada no capítulo 4, mas uma mulher que também tem as suas dificuldades e que por indícios do texto nós percebemos que ela é fiel a Deus, ela é temente a Deus. E isso traz a graça de Deus sobre ela. O povo deveria olhar para isso e falar: olha, nós temos que honrar a Deus também. Nós temos que obedecer a Deus, nós temos que nos arrepender da idolatria e nos voltar a Deus. Se fizermos isso, Deus será gracioso conosco. As maldições, as punições, os castigos serão suspensos e Deus vai mostrar favor a nós. Infelizmente o povo não fez isso, de modo que no final do livro dos Reis nós temos aí tanto o reino do norte como o reino do sul sendo levado para o exílio, sendo levado para o cativeiro. Mas nesse trecho aí que vai do versículo 8 ao 37, os irmãos verão o seguinte: Deus é gracioso para com aqueles que o honram, e nós veremos duas atitudes que expressam essa honra. Como essa mulher expressa sua honra a Deus. Como ela expressa que ela respeita, que ela acolhe, que ela reconhece a autoridade, o poder, a dignidade de Deus. Como ela expressa isso? De duas formas, duas atitudes. Em primeiro lugar, a hospitalidade dada ao servo de Deus. O fato dessa mulher abrir a sua casa generosamente para Eliseu é uma expressão da sua honra a Deus, já que Eliseu é um profeta de Deus. Então a hospitalidade dada ao servo de Deus mostra isso. E em segundo lugar, a fé determinada na ação de Deus. Essa mulher, surpreendentemente, ela, diante de uma crise que se instala ali na casa dela, ela pega os seus recursos, ela pega os seus servos, ela monta ali no veículo de transporte da época, corre até Eliseu, determinada que Eliseu vai ajudá-la na crise que se instala na casa dela. Então nós vemos uma fé determinada na ação de Deus. Hoje, se o tempo permitir, nós veremos apenas o primeiro ponto, que vai aí dos versículos 8 a 17. E nós temos que manter essa mensagem aí em mente,
que Deus é gracioso para com aqueles que o honram, e vamos começando aí com a hospitalidade dada ao servo de Deus. Então me acompanha aí na leitura, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Diz assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Onde ficava Sunem? Tem um mapa aí para nós nos localizarmos. Você tem aqui, no Reino de Israel, Reino do Norte, algumas cidades importantes, algumas localidades importantes. Aqui embaixo, em amarelinho, você tem Judá, o Reino do Sul. E o Brasil está bem para lá. O Brasil está bem longe, está bem afastado ali, está bem para lá. Do outro lado do mundo, mas está lá em algum lugar. Se os irmãos olharem aí, eu destaquei 3 cidades. Samaria, que era a capital do Reino do Norte, era o ponto central ali, a cidade principal ali do Reino do Norte, a capital. E você tem 2 pontos que aparecerão aqui na história. Você tem o Monte Carmelo, que era uma base tanto do ministério de Elias como do ministério de Eliseu, conforme nós veremos aqui. E você tem a cidade de Sunem ali, certo? Por isso que essa mulher aqui, ela é chamada de Sunamita, porque ela habita nessa cidade de Sunem. De Sunem ao Monte Carmelo, você tinha mais ou menos algo em torno de 32 quilômetros. Era uma distância considerável ali, mas essa distância vai ficar mais evidente conforme nós chegarmos no ponto em que a mulher ela sai de Sunem e vai até o Monte Carmelo atrás de Eliseu. Mas aqui está a região onde essas histórias aconteceram, onde essa história aqui aconteceu, nessa cidade aqui de Sunem. E o texto fala que nesta cidade habitava uma mulher rica. Não necessariamente significa que ela tinha muitas posses, pode indicar isso, mas o texto quer dizer que ela era importante. Ela era uma mulher de influência ali na cidade. Ela é uma mulher que talvez por ser rica tivesse influência, sua família fosse bem abastada, ela tivesse influência ali, ou ela era uma mulher importante, considerada ali pelo povo. E essa mulher constrange Eliseu nas suas passagens ali por Sunem. Os profetas circulavam ali por todo o reino, talvez auxiliando as pequenas escolas de profetas que existiam ali, exercendo seu ministério. Numa dessas passadas por Sunem, essa mulher fala: olha, entra aqui na minha casa, come um pão, tem uma refeição conosco. E então ela constrange, aqui o texto fala, ela insiste para que Eliseu venha, Eliseu aceita, e então isso passa a ser algo regular. Todas as vezes que passa por Sunem, Eliseu passa na casa dessa Sunamita, dessa mulher que é apresentada aqui. Ele entrava para comer. E nós devemos perceber um contraste que o autor quer fazer para nós. Porque, na verdade, um contraste e uma semelhança. No capítulo 4, no início do capítulo 4 que nós estudamos, é apresentada para nós uma mulher também. E é apresentada uma mulher rica ou pobre? Pobre, muito pobre. Tanto que ela só tinha um pouco de azeite. E agora é apresentado para nós uma mulher rica. Só que ambas essas mulheres têm semelhanças também. As duas, apesar das suas diferentes condições sociais, as duas têm problemas, as duas têm questões a serem resolvidas, que vai ser apresentado aqui no texto. E as duas mostram temor, mostram respeito, reverência a Deus, ao receber, ao ouvir, ao acolher as instruções do profeta Eliseu aqui. Então nós temos um contraste, uma mulher rica, uma mulher pobre, mas as duas, independente das suas condições sociais, elas mostram um perfil de temor a Deus, de respeito a Deus, de reverência a Deus, ao acolher o profeta aqui. E no todo da história, o livro dos Reis está nos mostrando que apesar da nação como um todo ser ímpia, apesar da nação como um todo estar afastada de Deus e por meio da idolatria, por causa da idolatria, apesar da monarquia ímpia querer acabar com os profetas de Deus, apesar disso tudo, ainda existem pessoas fiéis no meio do povo que acolhem, ouvem e dão ouvidos ali a que os profetas dizem, ao que Deus diz. Versículo 9 continua. Ela disse a seu marido, ela era casada então, ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Essa expressãozinha, homem de Deus, já apareceu para Eliseu no finalzinho do texto que nós estudamos na semana passada. Se os irmãos olharem o versículo 7, os irmãos verão isso. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Esse título é um título técnico que é usado para Elias, é usado para Eliseu e é usado para profetas em geral. Tanto que ele é aplicado para Moisés, ele é aplicado para Davi. É um título técnico no Antigo Testamento que fala de pessoas que são porta-vozes de Deus,
pessoas que falam em nome de Deus. E aplicado a profetas comuns, a profetas como Elias, Eliseu, outros profetas aqui do Antigo Testamento, em Crônicas nós vemos esse título aparecendo também, mas é um título que é aplicado a pessoas importantes, como Moisés, Davi. E aqui nesse texto, só nesse trechinho que nós estamos estudando, se os irmãos contarem aí, os irmãos verão, se os irmãos passarem os olhos aí pelo texto, os irmãos verão que essa expressãozinha, homem de Deus, aparece 8 vezes, só no trecho que nós estamos estudando, só nesse trecho. Nos versículos seguintes, nas histórias seguintes, esse termo vai se repetir também, mas por concentração em versículo quadrado, você tem aqui 8 vezes. E não apenas esse título, você também tem, se os irmãos olharem aí, o versículo 12, por exemplo, os irmãos verão um outro título que é sinônimo dele. Aqui diz o seguinte: então disse ao seu moço Geazi, chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. São termos sinônimos aqui. Homem de Deus e profeta são termos que dizem respeito a homens que falam da parte de Deus, a porta-vozes divinos. E a palavra profeta aparece 6 vezes. Então nós temos uma ênfase muito grande, na verdade, de que Eliseu é um porta-voz de Deus. Ele é chamado de homem de Deus 8 vezes só nesse trecho, e ele é também chamado de profeta. O nome de Eliseu quase não aparece. O nome de Eliseu, proporcionalmente falando, desaparece aqui. Aparece 1 ou 2 vezes só, muito pouco. E por que o texto faz isso? Bom, o texto, essas referências repetidas servem para nos mostrar, o texto quer nos mostrar, que Eliseu deveria ser honrado e respeitado, porque ele era um homem de Deus, um profeta, um porta-voz de Deus. E ao acolher o profeta, o homem de Deus, consequentemente as pessoas estariam acolhendo o próprio Deus. Do mesmo modo, se elas rejeitavam o homem de Deus, se elas rejeitassem o profeta, elas estariam rejeitando o próprio Deus. E é isso que o povo está fazendo, é o contraste. A nação ímpia e a monarquia rejeita o homem de Deus e, consequentemente, a Deus. Por outro lado, outras pessoas acolhem o homem de Deus, mostram hospitalidade para com ele e, com isso, estão aceitando, acolhendo, ouvindo o próprio Deus, mostrando seu temor e sua honra a ele. E Deus está agindo por meio de Eliseu. Por ele ser o homem de Deus, o profeta, o porta-voz, Javé está agindo por meio dele. Esse é o motivo pelo qual o povo deveria dar ouvidos a ele. Mas, como nós sabemos, o povo não fazia isso, o povo não queria saber de Deus e não dava ouvidos ao que Eliseu falava. E no Novo Testamento nós encontramos um paralelo interessante a respeito dessa verdade. A partir desse título, que é tão enfatizado nesse trecho, a verdade de que acolher ao servo de Deus significa acolher a Deus, ao próprio Deus, é uma verdade que encontra paralelos no Novo Testamento. Se os irmãos olharem para Mateus 10, os irmãos verão isso. Mateus 10, versículo 40. Em Mateus 10, versículo 40, Jesus diz o seguinte, veja só, Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber água, e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Veja o que Jesus está falando aqui. Eu vos envio também, vocês são meus enviados, vocês são meus emissários. Quem receberá vocês está automaticamente me recebendo, está estendendo a comunhão a mim, está estendendo a aceitação à minha mensagem. E quem me recebe, consequentemente, recebe aquele que me enviou, que é o Pai, o próprio Deus. Então, há aqui uma sequência que mostra para nós uma realidade paralela ao que acontece aqui com Eliseu. Quem recebe ao homem de Deus, recebe ao próprio Deus e a sua mensagem. Quem recebe aos discípulos de Cristo, recebem ao próprio Cristo e a sua mensagem. E Jesus dá exemplos disso. Ele fala, quem recebe um profeta, sendo profeta, receberá recompensa por isso. Quem recebe um justo, por ser um justo, receberá recompensa por isso. Quem estende favor a um dos meus discípulos, dando um copo de água fria, por ser meu discípulo, receberá recompensa por isso também.
E aqui nós percebemos algo interessante do Novo Testamento, que a doutrina do corpo de Cristo, de que Cristo está unido aos crentes, Cristo está unido ao seu corpo, essa doutrina tem implicações muito práticas. Porque baseado nisso nós entendemos que aqueles que fazem o bem ao corpo de Cristo estão com isso fazendo bem ao próprio Cristo, estão com isso mostrando sua aceitação ao próprio Cristo. Por outro lado, aqueles que perseguem a igreja, aqueles que perseguem os crentes, estão perseguindo ao próprio Cristo. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, no momento ali em que ele é surpreendido pelo próprio Jesus, o Senhor Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em Atos 9, Saulo poderia falar: olha, mas eu não estou perseguindo o Senhor, momentos distintos aí, eu estou perseguindo outras pessoas aqui. Mas ao perseguir os crentes, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Da mesma maneira, quando nós olhamos para um contexto escatológico, lá em Mateus 25, vejam o que Jesus diz. Mateus 25, 35. Vire aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia. Veja só. Após a grande tribulação, no momento do retorno de Jesus, essa verdade é aplicada também, essa aceitação ou esse favor dirigido aos servos como um favor dirigido ao próprio Cristo. Veja só o que acontece no julgamento que acontece após a vinda de Jesus. No momento da vinda de Jesus, após o fim da tribulação. Veja o versículo 35, Mateus 25, 35. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes, ou a mim o fizestes. Então o rei se identifica com seus pequenos servos. O que você faz aos pequenos servos, você faz a mim. No contexto daquela perseguição, no meio da perseguição que será desencadeada durante a tribulação, aqueles que mostrarem favor aos servos de Cristo estarão mostrando favor ao próprio Cristo. E com isso receberão aqui a devida recompensa, o devido reconhecimento por isso. As aplicações disso, meus irmãos, dessa realidade que aparece no Antigo Testamento e é reforçada, aparece no Antigo e é reforçada no Novo Testamento, são muitas. Em primeiro lugar, isso nos traz a seguinte convicção: quando nós pregamos o Evangelho, nós que hoje somos servos de Deus, somos homens de Deus, mulheres de Deus, porta-vozes de Deus, hoje quando nós pregamos o Evangelho e somos rejeitados, as pessoas não estão rejeitando apenas a nós. As pessoas não estão rejeitando apenas o pastor Nicolas, as pessoas não estão rejeitando o Júlio, as pessoas não estão rejeitando apenas indivíduos que seguem uma doutrina, que seguem uma regra de fé particular, que têm algumas convicções próprias. Não é isso. As pessoas estão rejeitando o próprio Deus. É muito mais sério esse problema. É muito maior essa incredulidade. Não se trata apenas de uma rejeição a uma pessoa, a um indivíduo. Se trata a rejeição ao Rei do Universo. Se você está aqui hoje e você não é crente, você rejeita a mensagem do Evangelho, você não está rejeitando apenas a pregação do pastor Nicolas, do pastor Marcos, do pastor Thomas, dos pastores que assumem o púlpito, dos pregadores que estão aqui. Você não está apenas rejeitando o que eu estou falando como se fosse uma mensagem minha. Eu sou apenas um porta-voz. Eu sou apenas um arauto de uma mensagem divina. Quando você rejeita a pregação do Evangelho, você está rejeitando o próprio Deus. E isso te trará condenação eterna. O rei se levantará contra você e dirá: você rejeitou a palavra dita por meio do meu servo, e eu agora então trarei juízo sobre você. Por outro lado, quando as pessoas acolhem o que é dito, quando as pessoas acolhem a mensagem do Evangelho, nós temos então a ação do próprio Deus na vida daquela pessoa. Aquela pessoa está aceitando a mensagem do próprio Deus. Não é uma mensagem individual que a pessoa está aceitando. Não é a mensagem de um grupo específico que aquela pessoa está aceitando. É a mensagem do próprio Deus.
Então, se você está aqui e ainda não é crente, pense a respeito disso. Você está rejeitando não a mensagem de um indivíduo, de um pregador isolado. É do Rei do Universo, do Senhor Deus, que você está rejeitando a mensagem. E há uma outra aplicação também, interessante, que o apóstolo Paulo faz em 1 Tessalonicenses 4. Se os irmãos olharem em 1 Tessalonicenses 4, os irmãos verão que essa realidade também é aplicada pelo apóstolo Paulo no contexto da pureza, na busca pela pureza. Veja o que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo diz que rejeitar as orientações apostólicas, aqui nesse contexto em que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, rejeitar as orientações apostólicas e pastorais não era rejeitar apenas Paulo, era rejeitar o próprio Deus. Exatamente o que nós falamos aqui agora. Veja só como ele aplica isso na busca pela pureza. Olha só, 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Ofender e defraudar é tirar proveito do irmão, é se aproveitar do irmão. Ninguém defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Se você vive uma vida de imoralidade sexual, você tem que lembrar que Deus é o vingador. Deus não deixa essas coisas passarem batidas. Deus é o vingador disso. Ele se levantará um dia e fará justiça diante disso, especialmente se você tira proveito de outros irmãos para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Deus é o vingador dessas coisas. E veja como ele continua. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aqueles que rejeitassem as palavras ditas aqui pelo apóstolo Paulo, essas orientações a respeito da pureza, essas pessoas não estavam rejeitando apenas orientações de um homem que era respeitado por algumas comunidades. Não era isso. Eles estavam rejeitando o próprio Deus. E o próprio Deus que é vingador. Se você se enquadra nessa rejeição, você deve tremer. Porque aqui nós vemos o retrato de um Deus que se levanta para julgar, é vingador e que está sendo rejeitado diante de uma mensagem que está sendo pregada por meio do seu arauto. Então nós aprendemos aqui que, de fato, acolher o que os servos de Deus dizem, que os homens de Deus dizem, é acolher o que o próprio Deus diz. E há perigo em rejeitar isso. Há perigo em não ouvir o que Deus está falando por meio dos seus arautos. E Israel vai sentir isso na pele. Porque Israel rejeitará Eliseu, assim como já rejeitou Elias e todos os demais profetas, e sentirá na pele o juízo de Deus. Além disso, quero destacar uma outra aplicaçãozinha referente à percepção dessa mulher. Eu gosto da conversa que ela tem ali com seu marido. A gente pode imaginar eles aqui, tomando ali um cafezinho da tarde, ou antes de dormir, deitados na cama, falando, sabe, Samuel, eu gosto daquele rapaz que vem aqui, o Eliseu. Eu vejo nele algo diferente. Aí o Samuel, é mesmo? O que você vê? Não sei, ele é um santo homem de Deus, eu vejo isso nele. O texto fala, logo aqui no versículo 9, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Essa percepção que essa mulher tem a respeito de Eliseu, eu acho muito, muito interessante, porque mostra como as pessoas, como servos de Deus, viam a Eliseu. Como as pessoas que temiam a Deus viam esse servo de Deus também. Como era o testemunho desse homem aqui. Ele era um homem consagrado, era um homem fiel no seu ministério, tinha um testemunho público bom, tanto que é reconhecido aqui como um santo homem de Deus. Essa expressão santo homem de Deus é uma expressão inédita até então, aplicada aqui a Eliseu. E diante de uma geração idólatra, pervertida, ele se destacava, é claro, como luz no meio das trevas. E essa mulher percebe isso. Ela fala, olha, ele é diferente.
ele é um santo homem de Deus. Ele é fiel a Deus, ele é temente a Deus. Ele tem um compromisso firme com o Senhor. E essa percepção da sunamita em relação a Eliseu deve ser um dos alvos dos crentes. Nós, como crentes, devemos buscar esse tipo de reconhecimento aqui. Não para a nossa própria glória, claro, não para nosso próprio ego, não é isso. Mas a nossa vida, o nosso testemunho tem que, no meio dos servos de Deus, trazer essas palavras aqui. Eu olho para aquela pessoa e eu vejo que é um homem santo de Deus, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. É um alvo para nós. E é um alvo que nós podemos atingi-lo com a ação do Espírito Santo em nossa vida. Porque outros servos de Deus atingiram isso também. Se os irmãos me acompanharem para Atos 16, os irmãos verão que Timóteo era alguém assim. Timóteo era alguém que tinha bom testemunho do seu entorno, do contexto no qual ele habitava ali. Veja Atos 16. Atos 16, versículo 1. É possível nós chegarmos a esse alvo aqui. É uma meta alcançável essa. Veja o que diz Atos 16, 1, falando a respeito de Timóteo. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunhos os irmãos em Listra e Icônio. As cidades por onde Timóteo passava, as regiões por onde Timóteo passava, as igrejas por onde Timóteo passava, viam Timóteo e falavam, não, ele é ponta firme. Tanto que na sequência o apóstolo Paulo fala, eu quero levá-lo comigo então nas minhas empreitadas, nas minhas jornadas missionárias. E leva Timóteo com ele. Então nós vemos aqui que Timóteo era reconhecido ali entre as igrejas como alguém que tinha um bom testemunho. Mas nós temos algo ainda mais forte. Em 3 João, e os irmãos vão me acompanhar lá, em 3 João, um homem chamado Demétrio. E esse homem chamado Demétrio, ele tem um testemunho que é muito detalhado, é um testemunho triplo e é um testemunho que deve servir de alvo para nós. Veja o que o apóstolo João fala sobre Demétrio. 3 João, versículo 12. 3 João só tem um capítulo, então só capítulo 1, versículo 12. 3 João 12, olha só. João acabou de falar de um camarada que não era legal, um tal de Diótrefes, que era o dono da igreja, se achava o dono da igreja. E, infelizmente, existem muitos Diótrefes ainda hoje. Há pessoas que tentam mandar na igreja e são pessoas ruins, péssimas, terríveis. Mas João faz um contraste. Ele fala, olha, existe o Diótrefes, mas existe também o Demétrio. E olha o que ele fala a respeito desse Demétrio, no versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja um testemunho triplo aqui dado para Demétrio. Você tem em primeiro lugar a comunidade cristã em geral. Os crentes em geral olham para Demétrio e falam, não, ele é consagrado, ele é fiel, ele é ponta firme, ele é temente a Deus. Há um consenso na comunidade geral. Nas igrejas por onde Demétrio passa, os crentes olham para Demétrio e sabem que ele é ponta firme, que ele é fiel a Deus, que ele é temente a Deus. Há um segundo testemunho que João fala que é a própria verdade. Meus irmãos, o que João está falando aqui é que a verdade é um padrão que testemunha a favor de Demétrio. O alinhamento, a coerência, a harmonia da vida de Demétrio com o padrão da verdade era tamanho que a verdade dava um testemunho. Era como se a verdade emitisse um certificado e falando, olha, nada consta contra ele. Ele está totalmente alinhado com o padrão da verdade. Ele está totalmente alinhado com o que é a verdade, a própria verdade da testemunho de Demétrio. E há uma terceira esfera de testemunho. O testemunho do próprio apóstolo e da igreja, provavelmente, que João estava concentrando seus esforços pastorais. Porque ele fala, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O próprio apóstolo João olhava para Demétrio e falava, olha, ele é um homem de Deus, ele é um servo de Deus. Você tem esses 3 testemunhos? As pessoas, os outros crentes olham para você e falam, aí está um homem de Deus, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, alguém que tem testemunho da comunidade dos crentes, alguém que tem testemunho da própria verdade, e alguém que tem testemunho da liderança, fazendo aqui um paralelo com o apóstolo João. Você se enquadra nisso aqui? Esse é o padrão dos servos de Deus.
Esse é o padrão do bom testemunho que os servos de Deus devem buscar. E é possível chegar a esse alvo, porque tanto Timóteo como Demétrio aqui em específico chegaram a isso daí. Não para a glória deles, é claro, não para o ego deles, mas porque isso reflete o compromisso que essas pessoas tinham com Deus. O compromisso que esses homens tinham com Deus. A fidelidade deles a Deus. O texto continua, vamos voltar lá para 2 Reis, agora no versículo 10. Então essa mulher chegou à conclusão, percebeu que Eliseu era um homem diferente da nação, do povo ímpio. Era um homem santo, um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamo-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Então as casas naqueles dias tinham dois pavimentos, e no pavimento superior, essa mulher aqui fala, vamos fazer um quarto fechado aqui, vamos fechar esse quarto, e vamos deixar um espacinho preparado para ele. A gente passa na Mobile ali, passa na Casas Bahia, passa na Magazine Luiza, compra um guarda-roupinho, uma mesinha, uma escrivaninha, uma caminha, põe o colchãozinho ali para ele, e aí sempre que ele vier, ele tem onde ficar. Ele tem um ponto aqui de facilidade, ele tem aqui um ponto de apoio no seu ministério. O que essa mulher propõe aqui, algo relativamente simples, é um quarto de hóspedes à disposição para Eliseu. O que essa mulher faz aqui é oferecer a Eliseu um ponto de apoio para suas viagens, o que naqueles dias era muito relevante, era muito importante. Naqueles dias você não tinha hotéis à beira de estrada, Airbnb, essas coisas que nós temos hoje. Eu sempre digo isso. Nós não podemos impor um contexto cultural contemporâneo naqueles dias. Viagens naqueles dias eram coisas desgastantes, perigosas. E ter pontos de apoio em lugares estratégicos ao redor do caminho era algo muito bom, algo muito produtivo e seguro. E aqui ele tem um ponto de apoio em Sunem agora. E um ponto de apoio equipado, com cama, escrivaninha, candeeiro ali, protegido, ele podia estar ali tranquilamente. O que essa mulher faz aqui foi de grande ajuda para Eliseu. E nós percebemos assim o grande contraste que Reis nos mostra. Por um lado, nós temos uma monarquia ímpia que quer capturar e silenciar os profetas, quer matar os profetas, como aconteceu há poucos capítulos atrás com o próprio Elias, antes de Eliseu assumir o ministério. Por outro lado, nós temos servos fiéis que acolhem e suprem as necessidades dos servos de Deus. É um contraste que nós temos aqui. Alguns querem matar, silenciar, outros querem proteger e suprir. E esse é o contraste que Reis vai apresentando para nós. E esse contraste deve ser mantido ainda hoje. Irmãos, no mundo nós experimentamos perseguição, ódio, desgaste. Nós experimentamos isso no mundo. O mundo nos odeia, o mundo quer nos silenciar, o mundo quer nos cancelar, o mundo quer tudo isso. É isso que o mundo quer. O mundo nos odeia, assim como a nação de Israel odiava Eliseu, Elias e todos os profetas. Mas existem pessoas no meio da nação que se preocupavam em oferecer refrigério aos profetas, aos servos de Deus. Pessoas que se preocupavam em ser diferentes do trato que as pessoas recebiam lá fora, que os servos de Deus recebiam lá fora. E esse contraste tem que ser mantido ainda hoje. Dentro da igreja, dentro das nossas casas, como crentes, nós temos que manter um ambiente de refrigério. Lá fora nós experimentamos dor, perseguição, sofrimento, tristezas. Aqui dentro nós temos que ter um quartinho equipado para que nós descansemos, para que nós tenhamos refrigério, para que seja um ponto de apoio nessa peregrinação que nós estamos fazendo por aqui. Nós somos peregrinos, somos forasteiros, nós estamos de passagem por aqui. Nós sofremos aí fora por não sermos cidadãos daqui, mas aqui nessa embaixada, nesse pequeno quartinho, nós temos que ter refrigério. Nós temos que zelar por esse ambiente aqui. Diferente do que o mundo faz, nós devemos aqui suprir, acolher as necessidades dos nossos irmãos e proporcionar aqui um ambiente de paz, de crescimento, de acolhimento, de refrigério aos nossos irmãos. Além disso, o tratamento generoso que essa mulher apresenta para Eliseu também é um padrão que tem que ser imitado por nós. Veja o que essa mulher está fazendo na sua simplicidade. Não é nada absurdo o que ela está fazendo aqui. Não é nada relacionado a rituais, a coisas grandiosas. Não. É algo relativamente simples. É oferecer hospitalidade, uma estadia, um quartinho. O que essa mulher está fazendo em muita coisa serve como padrão para nós. Vejam o que diz Tito, capítulo 3.
Veja como esse padrão deve ser um padrão imitado pelos crentes. Tito, capítulo 3. Eu gosto muito de ler as saudações das cartas do Novo Testamento, o finalzinho das cartas, porque mostram para nós, as saudações mostram para nós os bastidores da fé. Nós temos o conteúdo teológico denso, o trabalho apostólico ali, teológico acontecendo, mas nós temos os bastidores acontecendo também. E no final das cartas, nas saudações finais, nós temos esses bastidores sendo apresentados para nós. E esses bastidores nos ensinam também um modelo, um padrão que deve ser imitado por nós, deve ser buscado por nós. Tito 3,13, veja só. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Paulo está falando assim, olha, existem duas pessoas, dois irmãos que estão indo aí até você. Tito, encaminhe esses homens com diligência. O que Paulo está falando assim, olha, ajude-os a fazer a viagem deles, dê recursos a eles. Naqueles dias, encaminhar com diligência significava mais do que você apenas receber a pessoa em casa. Significava você dar suprimento para que a pessoa conseguisse continuar a sua viagem. Era, como eu disse, pontos de apoio. Então envolvia você dar comida, você providenciar companheiros para algum trecho, você agilizar a logística, o meio de viagem, você realmente se empenhar em que aquela pessoa consiga dar sequência na sua viagem sem percalços, com sucesso, com êxito. E Paulo fala, olha, duas pessoas estão indo aí, Tito. Você tem o Zenas, o intérprete da lei, talvez aqui algum tipo de advogado, algo assim, e você tem Apolo, que estavam indo ali para Tito, e Tito deveria acolhê-los e encaminhá-los com diligência, encaminhá-los com zelo, cuidando para que todas as necessidades daquela viagem estivessem supridas. É exatamente o que essa mulher fez, é exatamente o que a sunamita fez. Proporcionou um ambiente de suprimento para que Eliseu conseguisse exercer o seu ministério ali. E esse padrão continua sendo esperado de nós hoje. Nós, numa aplicação direta, nós poderíamos pensar no trabalho missionário, nos pastores que eventualmente viajam, pregam fora e precisam de apoio logístico, é claro, mas nós, como irmãos comuns, pensando na realidade de que todos nós somos crentes e temos ministérios particulares, isso também se aplica a nós. No apoio logístico que os irmãos dão uns aos outros para que os ministérios possam acontecer, para que o trabalho na igreja possa acontecer, para que a vida dos meus irmãos seja facilitada. Olha, irmão, eu estou indo para tal cidade, eu não tenho ideia de como as coisas são aí, você pode me ajudar? Claro, eu vou te ajudar aqui, olha, fale com tal pessoa, faça isso, faça aquilo, vá em tal lugar. Olha, meu irmão, eu estou com uma dificuldade, eu preciso receber algo aí, e eu não tenho como chegar até em tal horário, você pode fazer isso para mim? Claro, me passe as orientações, eu vou ajudar naquilo que eu conseguir. Dar apoio logístico para que o ministério e a vida dos nossos irmãos aconteça sem maiores percalços. O que essa mulher faz serve de modelo ainda hoje. E Paulo reforça isso para Tito em relação a Zenas e Apolo aqui. Voltando lá, o quartinho está construído agora. Chamou lá o pedreiro, levantou lá a parede, passou o reboco, botou o telhadinho, tudo certo agora, tem um quartinho lá para o Eliseu. O que vai acontecer agora? Versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Gease, chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação, muita generosidade, ela tem sido muito boa para aqueles dois. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? É interessante que Eliseu mostra aqui para nós que ele tinha alguma influência ou algum grau de influência nos altos círculos da sociedade. Provavelmente por conta do desempenho do seu ministério em denunciar a monarquia ímpia, em apontar o caminho de Deus, provavelmente ele tinha pessoas ali que o ouviriam se fosse o caso e poderiam demonstrar algum tipo de favor para aquela mulher, alguma ajuda necessária ali. E ela respondeu, habito no meio do meu povo. Isso daqui, essa expressãozinha, habito no meio do meu povo, é uma expressão idiomática que mostra que ela era contente e satisfeita. É diferente do que acontece se você der essa resposta no Brasil. Se você falar habito no meio do meu povo, é uma expressão de lamento, né? Tem carnaval, corrupção,
só tristeza. Né? Mas aqui não. Habito no meio do meu povo é uma expressão de contentamento, de satisfação. Ela tem tudo o que ela precisa, ela está satisfeita. E essa expressãozinha mostra para nós que essa segurança, esse contentamento que essa mulher tem, expressa, reflete o quanto as pessoas valorizavam a terra e o povo. Ela se via satisfeita porque ela estava habitando na sua terra com o seu povo. A sua segurança, a sua identidade estava ali. E isso ressalta ainda mais a desgraça que será o exílio. Porque se o contentamento dessa mulher é expresso a partir dessa frasezinha, eu habito no meio do meu povo, logo estou contente e satisfeito, isso mostra a desgraça que é o exílio. A desgraça que é você ser tirado da sua terra, tirado do meio do seu povo e levado para o meio de um povo desconhecido. A desgraça que é isso aqui, a tristeza que é isso aqui. Talvez nós não tenhamos muita noção do que é isso, mas por meio dessa expressãozinha nós podemos perceber um pouco disso. O grau de tristeza, a profunda angústia que isso traria para qualquer pessoa. Versículo 14. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama-a. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Notem que aqui ela não está falando que Eliseu é mentiroso, não é isso. O que ela está apontando é que esse tópico da maternidade é delicado para ela. Não é dito para nós exatamente o porquê ela não tem filho, é dito apenas que ela não tem filho e o marido é velho. Mas porque ela não teve filhos antes, não nos é dito. Em todo caso, fica evidente aqui no texto, aqui a principal bênção de Deus, a obediência mosaica, era a fertilidade e a descendência. E é isso que vai acontecer aqui, essas são as palavras de Eliseu aqui. Naqueles dias, você não ter uma descendência, você não ter um filho, era algo terrível, era uma maldição, era algo terrível para uma pessoa, especialmente para uma mulher. Nós vemos isso no Antigo Testamento e em outras passagens. E aqui, quando Deus supre o filho a essa mulher, quando Deus dá o filho a essa mulher, que vai acontecer aqui na sequência, no versículo 17, o texto diz, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Quando ela recebe essa bênção de Deus, o autor está dizendo para nós, olha, de todas as bênçãos da aliança mosaica, a fidelidade a Deus, a aliança mosaica diz que a fidelidade a Deus traria descendência, traria fertilidade. Essa mulher, ela era uma mulher que não tinha filhos, mas ela se mostrou temente a Deus, honrou a Deus, se mostrou fiel a Deus, e então Deus está recompensando essa mulher com uma fertilidade, com uma descendência. Então essa mulher agora tem aquele ponto tão delicado, aquele ponto tão frágil suprido. Ela fica preocupada, talvez porque ela já tenha se entristecido muito com isso, mas o texto é rápido em dizer que de fato ela engravida, de fato ela tem um filho. E nós vamos ver o que acontece com essa criança na próxima ocasião. Mas eu gostaria de fazer aqui, irmãos, uma última aplicação. E é no campo justamente da hospitalidade, porque nós estamos dizendo que Deus é gracioso para com aqueles que o honram, e a primeira atitude dessa mulher que expressa essa honra a Deus é a hospitalidade dada a Eliseu, a hospitalidade dada ao servo de Deus. E quando nós pensamos na hospitalidade, em termos gerais, nós aprendemos na Bíblia que a hospitalidade não significa apenas você receber uma pessoa na sua casa de modo impessoal, como uma coisa que não há nenhum tipo de envolvimento maior. Hospitalidade da Bíblia envolve você desfrutar de uma comunhão íntima com aquela pessoa. Você desfrutar de uma comunhão próxima com aquela pessoa. É você aceitar aquela pessoa no seu convívio e com isso desfrutar de um grau de cumplicidade com ela. Tanto que é por conta disso que o apóstolo João diz o seguinte, vejam o que ele diz em 2 João, versículo 7. Nós precisamos perceber a hospitalidade nos termos que são pintados no Novo Testamento, na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E João nos faz um alerta a respeito disso. Se a hospitalidade é apresentada como uma expressão de compromisso e fidelidade a Deus, então eu não posso receber pessoas que não sejam fiéis a Deus na minha casa, que sejam contrárias a Deus, que sejam heréticas. Eu não posso compactuar com isso. Eu não posso ser cúmplice dessas pessoas. Vejam o que diz aí,
2 João, versículo 7, olha só. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice de suas obras más. O que João está falando aqui, é claro, não é que você tem que ser mal educado com pessoas que são heréticas, com pessoas que pregam uma doutrina diferente da nossa. Não é isso que João está falando, para você ser mal educado. Mas o que João está falando é o seguinte: essas pessoas não devem ter apoio na sua casa. Essas pessoas não devem ter apoio logístico na sua casa. Essas pessoas não devem contar com as portas da sua casa sempre abertas para que possam fazer dali um roteiro sempre frequente, como Eliseu fez aqui com aquela mulher. Isso não pode acontecer. E essa é uma estratégia que muitas seitas usam. Muitas seitas entram na casa das pessoas por meio de estudos bíblicos. Vamos fazer um estudo sobre a palavra de Deus. Então vai lá o pessoal com uma Bíblia, um livrinho, então sentam lá na mesa da cozinha, então a senhorinha vai lá, põe um bolo, passa um cafezinho, então eles começam a falar como Jeová é maravilhoso. Como os ensinos de Ellen White são fantásticos. E começam a ensinar esse tipo de coisa vagarosamente no contexto doméstico. Essas seitas se aproveitam exatamente disso aqui. Essas pessoas sabem que encontram nas casas das senhorinhas portas abertas com um bolinho e um cafezinho. E as senhorinhas recebem ali e falam: não, nós estamos apenas estudando a Bíblia, que mal há nisso? Segundo João, há muito mal nisso. Porque você está sendo cúmplice daquela pessoa. Você está alimentando a mentira. E o mentiroso também, no caso do bolinho. Você está alimentando o mentiroso e a mentira. João fala: não faça isso. Que a sua casa não seja uma casa, não seja um ponto de apoio da mentira, do engano e do erro. O que fazer então, pastor, quando os testemunhas de Jeová, os adventistas, mormons, essas seitas baterem na minha porta? Não abra. Simplesmente não abra. Fala: olha, posso fazer um estudo bíblico? Olha, a gente até pode fazer um estudo bíblico, mas eu que vou dar o estudo. Eu dou o estudo, você ouve só. Eu posso perguntar? Não, você não pergunta nada, você só ouve. Mas eu tenho uma dúvida. Aqui dentro você não pergunta, pergunta lá fora. Aqui dentro só eu falo. É assim que o crente deve agir. Infelizmente hoje, pintou-se um quadro do crente que aceita tudo. Do crente que está sempre de portas abertas para qualquer coisa. E não era assim no contexto bíblico, não era assim. As orientações são claras. Pessoas que pregam um Cristo diferente, João fala, não devem ter espaço na comunhão doméstica de vocês, na casa de vocês. Não recebam essas pessoas para não se tornarem cúmplices delas. É interessante que durante a pandemia, todos nós acompanhamos reuniões virtuais. Não tinha outra opção. Mas é curioso e triste observar que muitos irmãos abriram as suas casas virtuais para cultos adventistas, mormons, de testemunhas de Jeová, e vendo aquilo no YouTube com a maior naturalidade, abrindo as portas da sua casa num contexto virtual, de uma maneira virtual, e se tornando cúmplice, portanto, da mentira e do engano daquelas pessoas. Nós, como crentes, não podemos fazer isso. A hospitalidade é uma expressão de fidelidade a Deus. Quando nós recebemos os servos de Deus, nós estamos honrando a Deus com isso, porque nós estamos recebendo o próprio Deus. Por outro lado, quando eu recebo um emissário de Satanás, quando eu recebo um emissário do diabo, quando eu recebo um herege, um mentiroso, um falso mestre, eu estou desonrando a Deus. Eu estou contribuindo para o avanço daquela mensagem mentirosa. E João fala, não façam esse tipo de coisa. Não aceitem esse tipo de pessoa na casa de vocês. São pessoas mentirosas, perigosas e que vocês devem evitar. Deus é gracioso para com aqueles que o honram. Nós vimos a expressão dessa graça no filho que essa mulher ganha. E nós vimos aqui a primeira atitude que expressa essa honra a Deus. A hospitalidade dada a Eliseu, a hospitalidade dada ao servo de Deus. E na próxima ocasião, então, nós caminhamos para o resto do texto, os versículos 18 a 37, onde nós vemos o que vai acontecer com essa criança e como essa mulher mostra ter uma fé determinada.